Inteligência artificial. Hoje em dia ela promete mudar tudo, né? Mas e se a gente pegasse todo esse poder e apontasse para um dos nossos maiores inimigos, o câncer? O que aconteceu a seguir foi uma história de ambição sem limites, um fracasso de milhões de dólares e, no meio de tudo isso, o nascimento de uma esperança totalmente nova. E tudo começa aqui. Em 2011, o supercomputador Watson, da IBM, não só participou como, basicamente, humilhou os maiores campeões humanos do programa Jeopardy! E o lance aqui não era só cálculo, era sobre entender a linguagem humana, com toda a sua ironia e complexidade. Se uma máquina conseguia dominar isso, o que impediria ela de decifrar os segredos do nosso corpo? E aí, no auge de toda essa euforia, a IBM anunciou a próxima grande missão do Watson: acabar com o câncer. A lógica parecia perfeita, né? Só que biologia não é um jogo de perguntas e respostas. É um sistema caótico, complexo pra caramba. E essa mudança de arena se provou um erro catastrófico. Mas afinal, o que deu tão errado? A ambição era gigantesca. Nas palavras da doutora Linda Chin, a líder do projeto, a ideia era transformar como a medicina será praticada. Não se tratava de só ajudar os médicos. A ideia era criar um médico digital perfeito, sabe? Com todo o conhecimento do mundo, disponível para qualquer paciente, em qualquer lugar. A promessa era o fim da loteria de onde você mora para ter um bom tratamento de câncer. E esse otimismo todo não surgiu do nada não, foi uma escalada bem lógica. Lá em 59, uma máquina aprendeu a jogar damas. Em 97, outra máquina derrotou o maior gênio do xadrez da história. Em 2011, o Watson dominou a linguagem humana. Para a IBM, o câncer era só o próximo degrau nessa escada, o próximo nível do jogo. O segredo do Watson era uma tecnologia chamada Deep QA. O superpoder dele não era calcular, era ler. Ele foi feito para devorar a bagunça que é a linguagem humana nos prontuários médicos, artigos científicos, anotações e encontrar padrões ali no meio. Em teoria, era a ferramenta perfeita para botar ordem no caos da medicina. E por um momento parecia que ia funcionar. E como parecia! Um estudo feito na Índia mostrou que o Watson concordava com os oncologistas em 93% dos casos de câncer de mama. 93%! Era o número mágico que todo mundo queria ouvir. A máquina estava aprendendo. A esperança estava lá no teto. Só que essa concordância escondia uma falha gigantesca. Com a confiança em alta, a parceria dos sonhos foi selada. De um lado, a gigante da tecnologia, IBM. Do outro, o templo da oncologia, o MD Anderson. Juntos, eles iam criar o tal consultor especialista em oncologia. Um sistema que ia pegar o conhecimento dos melhores médicos do mundo e levar para qualquer consultório. O investimento inicial foi de 2,4 milhões de dólares. É uma grana, claro, mas para um projeto desse tamanho, mostrava que eles tinham certeza de que a tecnologia já estava praticamente pronta. E o custo final? 62 milhões de dólares. É mais de 25 vezes o orçamento inicial. Esse número não é só um erro de gestão, não. É o sintoma de um problema muito mais profundo. O projeto não só fracassou, como virou um dos maiores fiascos da história da inteligência artificial na medicina. Então, por que esse desastre todo? Foi uma tempestade perfeita. Primeiro, o Watson simplesmente não entendia o Medicase, sabe, as gírias e abreviações dos médicos. Segundo, os dados eram uma bagunça e muito poucos. Terceiro, o marketing vendeu um milagre que a tecnologia não conseguia entregar. E, para fechar o caixão, a IA não aprendia sozinha. Precisava de uma babá constante de especialistas caríssimos para alimentar ela com informação. Era insustentável. O fracasso do Watson forçou todo mundo a dar um passo para trás e repensar tudo. A comunidade científica percebeu que estava tentando ler o livro pelo final. Para entender a história do câncer, era preciso voltar para o começo de tudo, para o dogma central da biologia. DNA vira RNA, que vira proteína. O câncer é basicamente um erro de digitação nessa história. O erro do Watson foi tentar entender a doença além dos sintomas, em vez de ler a língua em que a doença está escrita, o nosso código genético. E isso mudou completamente o jogo. A busca por uma IA Deus, um oráculo que saberia tudo sobre todos os tipos de câncer, morreu ali. A nova filosofia foi na direção oposta. Em vez de um mestre de tudo, a ciência precisava de um exército de especialistas. Ferramentas menores, mais focadas e, o mais importante, fluentes na língua da biologia. A principal ferramenta dessa nova abordagem são as redes neurais convolucionais, ou CNNs. Pensa nelas como especialistas em achar padrões. Do mesmo jeito que o nosso cérebro aprende a identificar letras e formar palavras, as CNNs são treinadas para ler o DNA e encontrar as frases genéticas que indicam um pesigo ou que prevêem o sucesso de um tratamento.
E a precisão dessa nova abordagem é impressionante. Ao focar em tarefas bem específicas, esses modelos de IA conseguem taxas de acerto de até 90%. Ou seja, em vez de tentar saber tudo, eles se tornam extremamente bons em responder uma única pergunta. E isso os transforma em ferramentas de diagnóstico e previsão de altíssima precisão. A diferença aqui é de filosofia mesmo. O jeito antigo, do Watson, era criar um sabe-tudo. O jeito novo, de IAs como o DeepTier, é criar um especialista. O DeepTier não está nem aí para outros tipos de câncer ou tratamentos. A única missão dele é responder uma pergunta. Este paciente específico, com melanoma, vai responder à imunoterapia? A estratégia mudou de ser ampla para ser cirurgicamente precisa. Para a gente entender como o DeepCR funciona, precisamos falar rapidinho sobre os receptores de células T, os TCRs. Imagina que as células T do nosso sistema de defesa são como soldados de patrulha. Na superfície de cada célula T tem um monte de fechaduras, que são os TCRs. Para esse soldado atacar, ele precisa encontrar a chave certa, que pode ser uma proteína de um vírus ou de uma célula de câncer. Então, o pessoal da Johns Hopkins alimentou a IA, o DeepTCR, com dados de milhares de TCRs de pacientes com melanoma. A missão da IA era: analisa essas fechaduras e me diz se tem algum padrão que possa prever quem vai melhorar com a imunoterapia. O que a IA descobriu não foi só surpreendente, foi totalmente contraintuitivo. Essa descoberta virou a imunologia de cabeça para baixo. Os pacientes que respondiam melhor ao tratamento não eram os que tinham um exército de células T especializadas em câncer. Pelo contrário, seus tumores estavam cheios de células T especializadas em combater vírus comuns, tipo da gripe. É como se os melhores soldados contra o câncer fossem, na verdade, veteranos de outras guerras. Mas por quê? E é aqui que a IA se torna uma professora. A hipótese que ela gerou foi genial. Os pacientes que respondem ao tratamento já tinham os soldados de elite certos para matar o tumor, só que o câncer tinha botado eles para dormir. A imunoterapia simplesmente vai lá e os acorda. Já os não respondedores têm um exército de soldados que é ruim, fundamentalmente incompetente. Não adianta acordar porque eles não sabem lutar essa guerra específica. E essa descoberta nos leva direto para o futuro, que está bem resumido aqui nesta citação do Dr. Joe Pardoe. A era do um remédio serve para todo mundo acabou. O futuro é a imunoterapia de precisão. É usar IAs como o DeepTCR para escanear o campo de batalha imunológico de cada paciente e escolher a arma certa para a pessoa certa na hora certa. E assim, a história fecha um ciclo. Talvez a promessa da IA na medicina nunca tenha sido criar um único cérebro digital que sabe tudo. Talvez o verdadeiro potencial seja criar um exército de especialistas microscópicos, cada um dominando uma pecinha do quebra-cabeça da biologia. A jornada do fracasso do Watson até a descoberta do DeepTCR nos ensinou uma lição muito importante. Na guerra complexa contra o câncer, um bisturi afiado pode ser bem mais valioso que uma marreta.